Então, eu percebo que a maior quebra de estereótipo é ser quem a gente é. Acho que pelo espelhamento que nós falamos anteriormente, né? A pessoa às vezes não tem nenhum tipo de diagnóstico, mas ela não aceita que ela sendo normal, vamos colocar entre aspas aqui, ela não consegue o resultado que você consegue tendo 2 diagnósticos. Sim. E isso incomoda absurdamente, porque, aos olhos de um sistema que estereotipa todas as pessoas, eu tenho 2 doenças. Eu sou uma pessoa totalmente E incapaz poderia se vitimizar. e poderia se vitimizar. E é isso que muitas pessoas querem. Elas querem que a gente se coloque nessa caixa e elas querem tratar a gente como diferente. Então, viu que uma criança tem um comportamento diferente, autista ou TDAH, já olha com olhos estranhos, nossa, sabe? Então, isso é enraizado nas pessoas, mas eu acho que nada como exemplo para mostrar que a quebra de estereótipo deve ser feita cada dia mais, né? Ótimo, é isso mesmo. Próximo número, 10. 10. É genético? Estudos dizem que pode ser, não é comprovado totalmente que é genético, mas estudos dizem que sim. Então, percebe-se um padrão genético muito grande. Então, se a minha mãe, né? Minha mãe tem o TDAH, eu e meu irmão temos também. Então, a gente sabe que isso provavelmente veio de um padrão genético, mas não necessariamente só genético, tá? Então, eu já acompanhei casos de perto. Vai ter médico que vai bater o pé e vai falar que é genético, mas não tem comprovação científica 100% que só é genético. Mas eu já vi casos, às vezes, de uma pessoa, vamos supor, normalmente o autista, principalmente suporte nível 2, 90% dos casos, ele vai ter o TDAH junto, que é o meu caso. E isso pode acontecer também porque, às vezes, ele enxerga o mundo de uma forma tão diferente da maioria, percebe, você vê o padrão, tão diferente das outras pessoas, ele sempre foi tanto o patinho feio de tudo, ele sempre recebeu tantos estímulos ao mesmo tempo que ele não queria que fosse desse jeito, para ele ser um pouco mais normal, que inconscientemente isso gera reações bioquímicas no corpo, isso é inevitável, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, gera um impacto nas nossas células, nos nossos átomos, nos nossos neurônios, na nossa produção de neurotransmissores. E isso é da neurociência, comprovado. Então, a pessoa pode acabar desenvolvendo, eu vou desenvolver aqui uma desatenção para eu não perceber o mundo tal qual ele é. Então, eu me torno apático, eu não vejo nada, eu tenho todos os comportamentos de uma pessoa com TDAH, mas para que eu não receba o mundo de uma forma que eu inconscientemente blinda, né? eu considero que seja negativa. Então, isso sim pode acontecer, mas é algo que está sendo estudado cada vez mais pela ciência. Já fazendo um gancho, o TDAH, ele é uma falta química no cérebro? O que propriamente dito é o TDAH? Ele tem uma alteração no córtex, que é o nosso cérebro, ele tem a parte frontal, que é o córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisão, pelo nosso equilíbrio emocional, pela forma como nós desenvolvemos a nossa cognição, então o foco, a concentração. Quando você tem uma alteração, que é como se fosse um filtro, tá? O córtex pré-frontal é como se ele fosse um filtro. Então, tudo passa ali, é filtrado para depois sair. O TDAH não tem esse filtro. Então, bate e volta. E fica esse redemoinho, né? E na questão da bioquímica corporal, né? Nós temos uma tendência a ter uma produção menor de dopamina, e principalmente a dopamina e a noradrenalina, que são os neurotransmissores responsáveis pelo prazer, a vitalidade, a felicidade, os estímulos, né? O que vai te gerar o foco, a serotonina também, mas o TDAH mesmo, principalmente a dopamina e a noradrenalina, que é o que traz esse foco, todo esse desempenho que nos falta, né? Então, a gente precisa produzir isso no corpo, inclusive os medicamentos para TDAH, eles fazem isso, né? Eles regulam a produção de neurotransmissores, por isso que a pessoa consegue focar. Mas dentro do protocolo Z30 também, eu faço esse desenvolvimento, porque o cérebro, ele é treinável. Então, dentro do protocolo, eu treino a neuroplasticidade, que é você receber estímulos naturais, quebrar crenças, paradigmas, padrões de comportamento,
que você reprimiu ao longo de toda a sua vida, que a partir do momento que a gente quebra esses padrões, a gente consegue ter uma produção natural do corpo de novos neurotransmissores. Tá? Então, isso no desenvolvimento terapêutico também, a gente consegue perceber uma mudança significativa, inclusive por isso que a gente traz um resultado em 30 dias aí. Então, na verdade, não é que é uma cura, é um novo olhar. Você treina o seu cérebro para se adaptar à sua realidade, ao que acontece dentro do teu corpo. Sim, certo. E produzir, né, os novos neurotransmissores que te faltam. Então, você vai treinar a sua bioquímica para você viver em paz, porque você é acostumado a viver tudo em desequilíbrio, né? Então, o cérebro, ele é sempre sendo treinado, da mesma forma que a gente aprende a falar, a andar, você vai aprender a estimular o seu cérebro, né, a funcionar da forma que é verdadeira para você, que te realiza verdadeiramente todos os dias. Então, pode ou não ser genético, você pode nascer ou você pode desenvolver, e tem formas, não é cura ou é cura? Você chama de cura? Não é cura, porque... é um tratamento, né? A cura, ela vem para os seus problemas. Então, você vai se curar ali, às vezes, da falta de foco, da ansiedade, dos seus desequilíbrios emocionais de impulsos. Os seus sintomas vão ser reduzidos, vão ser treinados, né? Isso, só que a cura mesmo, não, porque o TDAH e o autismo são formas diferentes de como ser. Então, não tem como você se curar de quem você é. É a mesma coisa de uma pessoa normal, você vai se curar? Você vai se curar dos seus problemas, né? Então, é um padrão cerebral diferente, que ele não precisa de cura, ele só precisa de estímulos e desenvolvimento. Gente, eu só lembrei do filme do X-Men. Você chegou a assistir? Não, eu vou te mostrar depois, Clara. Tem uma cura, rapidamente. Existe o gene X, que é a mutação do filme do X-Men, Mutantes. Esse você conhece. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Eles são mutantes, tem uma alteração na genética. E existe a cura imposta. E é exatamente o que eles falam. Como que a gente vai curar o que nós somos? Não existe cura pra isso. Ah, eu quero ver esse filme. Eu vou te mandar. Não, é super conhecido. E eu adoro. Galera, comente aí, vocês sabem do que eu estou falando. Quem é nerd igual eu sabe do que eu estou falando. Vamos lá, então. Próximo número. 9. Gente, alguém caiu lá embaixo. Você viu a minha estereotipia? Não. Estereotipia é você repetir os padrões de comportamento. Isso vem mais do autismo, mas o TDAH às vezes tem também. Eu fiz... Isso é inconsciente. Eu coloquei o 10, depois eu pus o 9. Eu coloquei o 5, 4... Isso foi sem ver. Eu fui seguindo as ordens. Menina, isso tá ligado com outros comportamentos, tipo assim, ó. Nossa, eu preciso terminar de escrever essa palavra antes do relógio zerar. Essas coisas que você vai colocando como desafios diários. Esse desafio não é estereotipia, mas é os desafios que o TDAH se desafia para ele gerar dopamina. Eu tô quase tendo um diagnóstico completo aqui. Sério, não, porque quando eu era criança eu fazia muito isso. Tipo, nossa... Eu olhava que tava virando um carro na esquina. Eu falava, preciso chegar naquele poste antes do carro virar e passar por mim. Sabe? Umas coisas assim que você não sabe nem de onde veio. Eu tenho um vídeo meu de eu competindo comigo mesma pra lavar a louça. E quanto tempo eu termino pra lavar tudo muito rápido. Então, gente, isso é... Agora, a estereotipia é tipo assim, padrão de comportamento. Então, eu fui 10, 9, 8. Aí no outro eu fui 2, 1. Eu sempre fiz um depois. É o padrãozinho. Mesmo que eu não precisasse. Mas eu sigo, isso vale pro meu guarda-roupa. Às vezes eu uso sempre as mesmas roupas. Isso é mais característico do autismo. Entendi. E é sem perceber. Já percebendo. Superpoder ou obstáculo, Clara? TDAH é um superpoder ou um obstáculo? É um obstáculo quando você não se conhece e não desenvolve. E é um superpoder quando você se conhece e se desenvolve. Por isso, é tão importante você buscar o seu desenvolvimento, né? Não ficar estagnado. Buscar uma pessoa que entende para te guiar nesse processo. Porque é como eu falei, a partir do momento que você transformar suas limitações em uma habilidade, isso vira um superpoder. Né? Não uma questão de tirar o peso, né, do TDAH, quando a gente fala que pode ser um superpoder, mas na questão de que
toda limitação pode ser transformada e desenvolvida. Você Uhum. não tem que nascer assim, crescer assim, vou morrer assim e vou sofrer o resto da vida. Não. A gente tem tratamento, a gente tem desenvolvimento, e é para isso que nós, profissionais, né, nos desenvolvemos todos os dias para trazer essa transformação. Então, é super possível, seja lá qual for a sua limitação hoje no dia a dia. E como você trouxe grandes nomes aí, gênios, né? Eu posso falar Albert Einstein, o próprio Messi tem autismo, é um gênio no futebol. Tem muitos nomes que são extremamente competentes no que eles fazem. Aí eu voto superpoder. Michael Phelps, aquele que Ele ganhou as também? Olimpíadas, sim, ele converte a energia dele todo dia, o hiperfoco dele na piscina. Então, são inúmeras pessoas que têm TDAH, que são pessoas de sucesso. A Marilyn Monroe não tinha? Ela eu não sei. Eu vi alguma coisa também, não vou passar uma informação, mas depois eu vou dar um Google aqui. Eu acho que li em algum lugar que ela tinha. Mas é Mas só são- você converter isso e fazer, sabe? É super possível. Eu também aqui, ó, a gente converti tudo no protocolo Z30, então pode ser um superpoder sim, é só você saber utilizar e tratar da forma certa para isso. Boa. Próximo. 5. 5. Não vai cair de novo em produção. Evite fazer. Como E aí? assim? Você tem o diagnóstico de TDAH. O que você não pode fazer? Eu sei que você vai responder, respeite seus limites, se conheça e tudo mais, mas tem algo específico que se você faz, geralmente você fica mal depois? Você não pode tentar ser alguém que você não é. Não sei se está dentro desse ponto de reconhecer os Sim. limites, mas no sentido de todo mundo faz, todo mundo que tem TDAH faz, mas ninguém deveria fazer, que é você olhar só para as limitações do TDAH e achar que você é isso. Você falar que você odeia ser TDAH, que você odeia ter os padrões de comportamento que você tem, que isso foi uma desgraça na sua vida. Você nunca deveria fazer isso, porque a partir do momento que você não reconhece e aceita quem você é, a partir do momento que você não se olha com respeito por você mesmo, não tem como a sua vida dar certo em absolutamente nada. Porque como que você vai viver uma vida que é sua, sem permissão de ser você, sem aceitação sobre você? Então, não deveria fazer e evite fazer, se julgar, se culpar, olhar só para os seus defeitos e suas limitações. E comparar com outras pessoas, E se com outras comparar vidas. com outras vidas, porque hoje em dia é o que a internet mais faz, né? Oh, As pessoas postarem vidas perfeitas, você olha para aquela pessoa que, por exemplo, se desempenha muito bem numa área que você tentou uma faculdade, mas você não conseguiu se desempenhar bem, e você se culpa, se julga porque você não atendeu às expectativas dos seus pais. Não faça isso, porque quando você faz isso, você está fazendo mal para você, né? Você está se martelando dentro de você, se batendo, pegando um machucado e raspando na ferida todos os dias, porque você está em negação com quem você é. E cada pessoa nasce com um propósito, sabe? Cada pessoa tem um negócio que vai se identificar mais, tem um dom, tem um talento, você tem os seus. Então, não se compare, faça aquilo que é verdadeiro para você, se encontre dentro da sua vida, porque você vai perceber que muita coisa vai fluir só de você fazer isso, de você se soltar das expectativas que as pessoas têm sobre você e se soltar da comparação que você faz todos os dias. E principalmente se aceitar. Aceitar que ser TDAH não te torna uma pessoa incapaz ou cheia de defeitos. Você tem defeitos e qualidades como qualquer outro ser humano. é isso mesmo. Agora só sobrou 2. Vamos ver o que tem atrás do número 2. Impacto na saúde mental. Geralmente caminha junto, Clara. Como nós falamos, mas não necessariamente precisa ser uma regra, né? Não, mas totalmente, porque a saúde mental, ela... A nossa saúde, a nossa mente, né? Ela é parte de nós, as nossas emoções é parte de nós, nosso corpo físico é parte de nós, e até nosso espírito, nossa parte espiritual, porque eu falo que caminha tudo junto. Tem pessoas que desmembram as coisas, a ciência, a espiritualidade. Eu acho que é tudo um contexto, tudo um conjunto que traz um benefício X e Y na vida da pessoa. A espiritualidade não fala de religião,
Eu falo sobre você ter aquilo que você acredita, a sua fé, né, diante da vida, diante das coisas. E a saúde mental, ela é um compilado de todas essas informações que eu acabei de trazer aqui, né? Então, a sua saúde mental, ela vai andar lado a lado com a forma que você se sente, a forma que você se desenvolve espiritualmente, a forma que você se desenvolve no seu físico, ela é um compilado. E o TDAH, quando não tratado, ele influencia diretamente nessa saúde mental, porque você começa a ter muita perturbação mental mesmo, né? Você não consegue ter paz dentro da sua própria cabeça. E como é que você vai ter paz na vida? Como é que você vai se desenvolver na vida se dentro da sua própria cabeça não tem saúde? Né? Então, a saúde mental, na verdade, ela deveria ser uma prioridade na vida de todas as pessoas. A gente prioriza demais trabalho, as pessoas que a gente ama, né? Sempre tudo em primeiro lugar. Mas como é que você vai trabalhar? Como é que você vai cuidar de quem você ama se você não tem saúde? Então, isso deveria ser uma prioridade, e se não é ainda na sua vida, coloque, porque você vai ver todas as áreas deslanchar a partir do momento que você se equilibrar dentro disso. Esse foi o Complete com Clara. Ô, Clara, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta que ninguém faz, mas você gostaria que fizesse. Qual é essa pergunta? Que ninguém faz sobre o TDAH, mas você gostaria que fizessem. Eu gostaria que as pessoas perguntassem mais sobre o impacto da espiritualidade dentro de uma pessoa que tem TDAH. Por que que eu falo isso? Apesar de todo o meu desenvolvimento enquanto terapeuta, apesar de toda a gama de estudo que eu tenho dentro da neurociência, apesar de eu ter feito inúmeros processos na minha vida para ter paz dentro de mim, até o processo medicamentoso, a única coisa que realmente me trouxe paz, porque eu era uma pessoa que não via sentido na vida, tinha milhares de pensamentos suicidas, eu tinha muitas crises, das mais fortes e extremas, porque juntava as crises do autismo também. E a única coisa que realmente me trouxe paz para viver a minha vida no extremo mesmo, que foi assim, a base, porque tudo tem uma base, né? A minha base é Deus e sempre foi Deus. E aqui eu não falo de religião, eu falo de uma fé, de um conforto em algo maior, que eu falo que Deus, para mim, ele é um pai, porque nos momentos que eu tinha tudo que era necessário para amparo psicológico, para estudo, para conhecimento, eu ainda estava em crise. E apesar de tentar sair daquelas crises, eu não conseguia, mas beirando ali, na vontade de tirar minha vida, eu escutava a voz de Deus falar comigo: não faça isso, porque a vida não é só isso, e você tem um propósito muito grande para você estar aí. Então, vai só mais um pouquinho. Ele falava desse jeito comigo. Então, em meio a uma crise fortíssima, eu escutava esse conforto de Deus, de vai só mais um pouquinho, e eu ia. E agora eu tô aqui. De pouquinho em pouquinho a gente chega longe, né? Sim. E isso foi, assim, no meu quarto, num contato de relacionamento com Deus mesmo, porque Deus, ele não quer muito da gente, ele só quer uma conversa, ele quer que você abra o seu coração para escutar a voz dele, porque eu falo que ele sempre esteve ali, mesmo nos momentos que nem eu mesma acreditei em mim, ele acreditou, e ele sempre me deu o sustento para estar fazendo o que eu faço hoje. E a partir desse contato com Deus, né, um amor muito grande de Deus, de Jesus, que eu falo que é meu irmão mais velho, eu consegui construir propósito para minha vida e entender que a vida, para mim, quando ela era só trabalhar, estudar, coisas físicas, acordar cedo, trabalhar, ela não tinha sentido. Porque eu falava, uma hora eu vou morrer, então para que eu tô fazendo isso tudo? Não tinha sentido, não tinha embasamento. Então, para uma pessoa que estava depressiva, era a hora de tirar o fim mesmo, porque aí chega o fim logo. Era basicamente isso na minha cabeça. E aí, a partir do momento que Deus entrou profundamente no meu coração e me mostrou que tinha propósito para estar aqui,
tinha motivo para ajudar outras pessoas, que tinham princípios que deveriam reger a minha vida, né? Princípios que são básicos, mas que mudam tudo no nosso dia a dia, como o amor ao próximo, como você amar as pessoas como você se ama, porque eu não me amava, então como que eu ia amar os outros? Eu comecei a buscar esse amor por mim. A partir do momento que eu instituí os princípios de Cristo dentro de mim, eu construí propósito. E aí não tem nada mais que chegue e que tire o meu sustento, porque eu construí uma base. Então, mesmo que às vezes a vida me bata, venha conflitos, eu tenha crises do autismo, do TDAH, porque às vezes vai chegar conflitos, não tem como, eu sou um ser humano, eles são muito pequenos perto de toda a base sólida que Deus construiu dentro de mim. Então, eu não tenho mais nem vontade de tirar minha vida, porque eu quero ficar aqui até o final e eu quero cumprir a minha missão, né? Aqui, entendeu? Opa! Então, eu acho que falta, sabe? As pessoas não separarem tanto ciência e espiritualidade. Eu ia falar isso agora, você tirou as palavras da minha boca. Não tem por que a ciência anular a espiritualidade e vice-versa. Elas andam juntas. Sim. Né? Então, acho que é um pensamento que também já tem que ficar para trás, porque tem como caminhar com os dois. Não tem, Sim. Não existe isso de um tá certo, outro tá errado. É uma leitura diferente do mesmo acontecimento. São outras óticas, né? São óticas diferentes, mas que andando juntas dá muito bom.